eu deixei com que a síndrome do pânico se apoderasse de mim. E como há 20 anos atrás não se conhecia a doença, os próprios médicos ignoravam, embora seja uma doença milenar, foi um psicanalista, amigo, psicanalista, sinal fantástico, espírita, que me sugeriu, sabe, de corpo e alma, né? E entendendo que a condição sine qua non para a recuperação está em você se doar. Você que sintoniza a TV Mundo Maior, assiste a partir de agora o programa Vida Nova, um trabalho de utilidade pública da Fundação Espírita André Luiz. Veja agora quais são os destaques da edição de hoje. Saiba mais sobre a relação entre o álcool e a violência familiar. Veja ainda as dúvidas dos telespectadores. Uma delas é sobre a liberação do uso e comércio de drogas. Como dica, uma palestra em CD sobre a libertação do vício. Sem esquecer a entrevista de hoje com a doutora Valéria Brasil falando sobre dependência química e a família. Começamos então com alguns e-mails que foram enviados ao nosso programa. Temos aqui o e-mail da Nara Juliana Gomes, de São Paulo. Ela diz assim: Dr. Marcos, assisto o programa sempre e é ótimo saber que a TV Mundo Maior não quer apenas divulgar o espiritismo, mas assisti um programa de TV em outro canal que falava sobre as vantagens da liberação das drogas em pequenas quantidades. A matéria dizia que a violência e tráfico caíram muito. Será que esta não é uma saída para a violência no Rio de Janeiro e suas favelas? Aguardo suas considerações e deixo os parabéns por seu livro sobre os toxicômanos. Li já há algum tempo e é um dos meus favoritos. Então, Nara, muito obrigado pelo seu comentário com relação ao nosso livro, Memórias de um Toxicômano. E com relação à sua indagação, Nara, na realidade, experiência de países da Europa que chegaram à liberação do uso de drogas nos mostram que realmente este não é o caminho. Realmente acaba aumentando o consumo de drogas no país. Nós que no Brasil já temos um turismo sexual muito grande, conforme vemos aí pela mídia, passaríamos a ter com certeza um turismo para uso e consumo de drogas em nosso país, o que acontece em alguns países da Europa que acabaram liberando o uso de drogas. E isso, logicamente, vai acabar aguçando mais ainda a cobiça de traficantes, a disputa entre traficantes, que é o verdadeiro foco em que se produz a violência no Rio de Janeiro. Não é apenas a venda das drogas em si, mas é principalmente a disputa de poder entre traficantes para dominar esse ou aquele ponto de venda das drogas, tá certo? E temos mais um e-mail aqui do Pedro Sullivan de Ares, de Guaratinguetá, em São Paulo. Ele diz assim: Olá, Sr. Marcos, tenho dúvidas sobre como conversar com meus filhos sobre as drogas. Em que idade começamos a falar sobre este assunto com eles? Ou não tem uma idade específica? Olha, Sullivan, na realidade, o primeiro fato é você aprender sobre as drogas. O que falar com os filhos? Mais do que falar, é saber exatamente o que você vai falar. Não falar como curioso, não. Então busque uma boa literatura, busque a orientação de um pedagogo, do orientador escolar, da escola do seu filho. E o momento de você começar a falar vai depender mais da maturidade do seu filho para compreender a questão que você está colocando do que propriamente da idade dele. Então, logicamente, você tem que estabelecer um diálogo tranquilo com o seu filho, procurando participar da vida dele, estando do lado dele. E nos momentos de brincadeira, nos momentos que vocês estiverem descontraídos, passeando, procure ouvi-lo, ouvir o seu filho, o que ele sabe sobre a questão, conversa sobre coleguinhas, mas principalmente buscando ouvir. Porque ouvindo, você vai saber melhor até que ponto ele está envolvido, até que ponto ele participa de um grupo de risco, e tendo conhecimento sobre o assunto, você vai saber como e quando entrar com a questão nos bate-papos com o seu filho, tá bom? Boa sorte para você, tenho certeza que você vai fazer isso, já que está preocupado com maestria, tá certo? Conheça o site do grupo Alcoólicos Anônimos. Nele você pode buscar por outros grupos de tratamento em sua cidade.
Agora você assiste uma entrevista sobre a dependência química e a família com a doutora Valéria Brasil, psicóloga do Instituto Rocha Brasil. Olá, nós estamos aqui no nosso quadro de entrevistas do programa Vida Nova e estamos trazendo aqui Valéria Brasil, que ela é psicóloga, especializada em dependência química e família e é diretora do Instituto Rocha Brasil, uma clínica que não é de internação, mas que trabalha muito bem os problemas da dependência química e da família. Então, seja bem-vinda, Valéria. Obrigada, João. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria que você pudesse contasse para a gente como é que é seu trabalho. Eu sei que você é uma formadora de opinião e de profissionais na área da dependência química e a gente sabe que você tem todo um contexto da família. Fala um pouquinho do teu instituto, do teu trabalho com a família. Ok. Então, o Instituto Rocha Brasil, João, é um instituto de prevenção, tratamento e ensino na área de psicologia e saúde mental. Ok. Então, dentro dessa área de saúde mental, um dos nossos focos é a dependência química. Então, eu vejo a dependência química como uma questão ampla e que precisa ter sempre um ponto de vista biopsicossocial e espiritual. E a partir daí, nós como profissionais da área precisamos não só atuar no tratamento, mas também na prevenção e também na formação dos profissionais que atuam com diversos tipos de famílias e pessoas que procuram e sempre acabam se deparando com o problema da drogadição, com alguma família que possa receber tal, e não sabe muito bem como lidar. Então foi em função disso que eu achei por bem, dentro do Instituto, também colaborar com a formação de profissionais nessa área de tratamento de psicologia. Ok. E essa ligação com a família também, né? Parece que você acabou, vou até dizer isso, criando talvez técnicas ou capacitações, vamos dizer assim, cada vez maiores para lidar com a família. Exatamente, porque a dependência química não dá para a gente tratar só do dependente. Nós sabemos que a dependência química é uma doença multifatorial e um dos fatores principais também envolve a família. Portanto, tratar da família sob uma visão mais global, em que envolve não só o foco no dependente, mas também nos outros membros, qual a participação de cada um, tanto na manutenção da dependência química, quanto também no processo de impacto na hora que a pessoa para de usar drogas. A família está acostumada a funcionar sempre do mesmo jeito. Então, alguns são mais facilitadores, outros procuram se ausentar totalmente, fazer de conta que nada está acontecendo, negam a realidade. São aqueles papéis, né? Que Isso, cada um acaba exercendo um papel no sistema familiar. E na hora que a gente pensa em tratamento, a gente tem que trabalhar um pouco esses papéis, que haja uma mudança não só no dependente químico, mas em toda a família, para que possa colaborar com o processo de recuperação. E aí, quando o dependente químico também para de usar, é importante que a família reveja a forma com que ela se relaciona, porque às vezes está tão acostumada com o uso de drogas que fica meio sem saber o que fazer na hora que para o uso. É que nem calo, né? Quando você tira o calo, o sapato fica mais largo. Exatamente. Entendi, perfeito. Então, inclusive, a minha dissertação de mestrado fala sobre o impacto da recuperação do dependente químico na família. Ok. Que às vezes, em algumas famílias, é maior do que o próprio impacto do uso de drogas. Entendi. Porque eles já estão acostumados, já sabem o que fazer quando a pessoa está usando drogas. Quando para de usar, ninguém sabe mais o que fazer. Isso articula, né? Exatamente. Interessante. E você estava até me contando que você está fazendo um curso, acho que é em Salvador, né? Isso, eu estou dando um curso. Isso, como é que é esse curso? Porque você falou que é um curso para terapia familiar, só que com um contexto diferente. Exatamente, porque existem terapeutas de família e que estão acostumados a trabalhar com esse novo paradigma da ciência, que é o chamado visão sistêmica, né? Que vê o ser humano sob o ponto de vista biopsicossocial e espiritual, levando em consideração as inter-relações e o contexto no qual ele está inserido. Ok. Só que esses profissionais, eles não entendem, na maioria das vezes, não entendem de dependência química. Ok. Então, o meu curso é justamente juntar esse paradigma, né, o que é a visão sistêmica, dentro do tratamento do dependente químico. Ok. Que aí é aquilo que eu acabei de falar para você, é levar em consideração todos os membros da família, entender como é que é o funcionamento do dependente químico, as manipulações que ele faz,
as negações, todos os mecanismos de defesa e como é que toda a família acaba agindo em torno disso. Entendi. Então os terapeutas de família eles ficam meio perdidos. Quando esse contexto do dependente aparece, Exatamente. desarticula inclusive a técnica. Exatamente. Ou o técnico que não conhece esse jeitão, vamos dizer assim, do dependente químico. Né? Então justamente o que eu luto muito com os profissionais é para que eles ampliem a visão. Okay. Nós profissionais da psicologia temos muito costume de ficarmos sentados dentro da cadeira, dentro do consultório, na cadeira, acomodados. É verdade. Eu acho que nós temos que sair, nós temos que conhecer grupos de ajuda mútua, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Al-Anon, Amor Exigente. Temos que saber quais são os recursos da comunidade, para quando eu receber uma família, eu sei exatamente para onde eu vou encaminhar aquela família. Perfeito, Valéria. Nós vamos dar um pequeno intervalo agora e depois você vai voltar falando um pouquinho mais sobre essa visão sistêmica e integrar o que a gente já tem da sociedade para trabalhar com a gente, né? Okay. Não saia daí, a gente volta já já. Você sabia que o álcool é responsável por mais de 10% de todos os casos de adoecimentos e mortes no país? A Rede Boa Nova de Rádio leva a seus ouvintes mensagens que podem mudar a forma de encarar a vida. Mensagens assim não são tão fáceis de achar, mas encontrar a Boa Nova é muito fácil. Nossa programação é transmitida 24 horas por dia, não só no Brasil, mas no mundo. Acesse www.radioboanova.com.br e ouça muito mais. Em todo o país, sintonize a antena parabólica. Em polarização horizontal, frequência 1240, canal de áudio 6.2. Na Grande São Paulo, em 1450M. Em Sorocaba e região, 1080M. Mais informações, ligue para 0 Operadora 11 64 57 7000. Entre na sintonia da Boa Nova. A felicidade é uma conquista diária e que requer conhecer-se a si mesmo para buscar a verdade. Qual é o nosso lugar no mundo? Estas e outras questões são respondidas no livro Quando os Lírios Voltarem a Florir. A obra narra a saga evolutiva de espíritos que corajosamente aceitaram renascer como portadores de necessidades especiais. A cada página, você encontrará um motivo para refletir sobre sua própria existência. Os funcionários precisam trabalhar em móveis e equipamentos modernos. Vai ver que é por isso que está caindo a produtividade na empresa. Patrão, a mudança fez a produção subir nas alturas. E a produtividade está em alta e ainda doamos os móveis e equipamentos antigos para o Mercatudo das Casas André Luiz. Mercatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Você sabia que o álcool é detectado em 70% dos laudos de mortes violentas? Olá, estamos de volta então aqui no nosso quadro de entrevistas com Valéria Brasil, comentando para a gente sobre dependência química e família. E ela trouxe para a gente essa visão que é muito interessante, nós sabemos sobre a visão sistêmica, né? Fala um pouquinho mais sobre isso e as vivências que você tem, as propostas que você faz, inclusive para os terapeutas, né? Como conseguir participar mais dessa visão sistêmica. Ok. Bom, a visão sistêmica é um novo paradigma da ciência. Antes a ciência via o ser humano de uma forma muito fragmentada. Então é o que a gente chamava da visão mais cartesiana, entre mente, corpo e espírito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então nós da ciência, nós só trabalhávamos com a mente. Certo. E o espírito é coisa de igreja, então nós não temos relação com isso. A nova ciência quebra isso e procura integrar o ser humano sob o ponto de vista biopsicossocial e espiritual. Então, eu como profissional que tenho esse paradigma, enxergo o meu cliente como um ser total. Só que eu não sou onipotente o suficiente para achar que eu vou dar conta de tudo. Então, eu preciso saber todos os recursos da comunidade para quando receber o meu cliente, poder trabalhar em rede de apoio. Né? Então, a rede vai desde o sistema familiar
até desde os vizinhos, desde a igreja, desde os grupos de ajuda mútua, enfim, eu procuro estar envolvendo a escola, a empresa, todos os sistemas que estão em torno do problema, porque daí a gente tem condições de atender aquele ser humano que está buscando ajuda na sua totalidade. Entendi. Então isso é muito importante, um trabalho integrado. Então não adianta eu trabalhar e encaminhar e não conversar mais com ninguém. Entendi. Aí continua sendo um trabalho fragmentado. Então nós temos que sempre nos comunicar. Todo mundo que está trabalhando na rede com aquele caso tem que estar trocando para daí evoluir e seguir uma mesma linha. Rompendo esse, como você falou, um paradigma, né? Que olha, aqui no consultório nós vamos resolver tudo. Isso. Ou aqui no pronto-socorro, ou aqui essa na clínica. Onipotência dos nós profissionais da saúde, temos muito, exatamente. né? Eu falo, algumas pessoas acham, né, que, por exemplo, uma internação é que nem fábrica de pão. Né? Põe massa de um lado e sai pãozinho fresquinho do outro. Não é assim. Exatamente. Às vezes é a porta de entrada, né? E olha lá, às vezes não precisa nem mais ser hoje em dia a internação. Né? Essa flexibilidade também é muito importante no profissional, que eu passo muito no meu curso de formação, né? Nós profissionais não podemos dizer qual é o melhor tipo de tratamento para aquele cliente. O melhor tipo de tratamento é para um determinado cliente num determinado momento. Então eu não posso dizer, por exemplo, eu sou uma psicóloga que eu não acredito em comunidade terapêutica. Entendi. Eu sou radicalmente contra isso. Eu acredito em comunidades terapêuticas, desde que sejam sérias, obviamente. Centros de tratamento ambulatorial, grupo de ajuda mútua. Por quê? Porque daí você vai ver as necessidades daquele caso. Perfeito. E aí você vai encaminhar para o local mais adequado. E agora você falou do curso. Esse curso não é só em Salvador, né? Não, aqui em São Paulo. Lá no Instituto, uma vez por ano. Eu inicio esse curso, que são aulas mensais para profissionais da área, que de alguma maneira tem relação com o trabalho da saúde. Ok. Não necessariamente só de dependência química? Não. Saúde em geral. Então vamos dizer assim, se você tem vamos dizer assim, um profissional médico, talvez não seja interessado em dependência química, mas ele quer poder agir de uma maneira melhor dentro do seu contexto de atendimento. Vamos dizer, um dermatologista que trata de pessoas que têm vitiligo, que são estigmatizadas pelas manchas no corpo. De repente ele pode, no seu curso, aprender como lidar melhor, não só no seu consultório, não só no centro cirúrgico. É isso? Não, esse curso ele é realmente voltado à dependência química. Então tá né? É que não precisa ser profissional que trabalha com dependente químico, mas precisa ser um profissional que quer saber sobre o assunto para lidar com a situação na hora que aparecer. Então, por exemplo, eu fui dar uma palestra num congresso de odontologia. Olha que interessante. Falando para os dentistas como lidarem com o dependente químico que eles recebem no consultório. Muito interessante. É porque, como você está falando, a maioria das pessoas não conhecem o dependente químico e se atrapalham, né? Ou acabam caindo num 7-1 do dependente químico e depois se vê enrolado e não sabe como. Exatamente. Inclusive com envolvimento, né? Exatamente. Eu já vi muitos terapeutas se envolverem, né? Muito comum. Emocionalmente, né? Muito comum, né? Porque aí entra na questão da codependência, entra naquela relação de sedução e de manipulação muito típica da dependência química, né? E você falou que esse curso é uma vez por ano? Isso. E dura um ano todo, uma vez por mês? Isso, uma vez por mês, 3 horas. É final de semana? É um dia da semana? É durante a semana, toda sexta-feira. Toda sexta-feira. Em geral, a última sexta-feira de cada mês. Tá bom. Quem se interessar, pode ligar para lá? Você quer deixar o seu telefone? Isso, o Instituto Rocha Brasil, o telefone é 3898-0070. É só ligar e se informar, talvez para o ano que vem. Ano que vem, já estamos terminando a última turma agora em novembro, em Salvador e aqui em São Paulo. E você dá as aulas lá também? Dou aula. Você que faz parte da coordenação, da direção? Isso, e dou as aulas lá também. Sempre a gente procura fazer tratamentos e também prevenção e ensino ou no instituto ou no solicitante. Então, às vezes você tem, por exemplo, uma universidade que dá um curso específico nessa área. Eu vou lá e preparo o curso e dou. Uma empresa precisa, por exemplo, de um treinamento para a equipe de saúde lidar com a questão. Eu vou lá e faço o treinamento. Legal, Valéria. Obrigado, Valéria, por você ter vindo, enriqueceu o nosso programa com o seu talento e o seu trabalho. Né? Muito obrigada pelo convite. Não saia daí, o programa Vida Nova continua.
A relação da família com o dependente é realmente de muita importância para a busca da abstinência, do tratamento desse dependente, principalmente quando a família se preocupa com a situação. Na realidade, o dependente ele acaba sendo inserido no mundo das drogas, convivendo no seio familiar. E nessa convivência no seio familiar, ele pode ter adquirido, por problemas do relacionamento, alguns bloqueios, como timidez, como insegurança, instabilidade afetiva. Então, se ele vai para o tratamento e volta para o núcleo familiar com a mesma condição, com o mesmo tipo de convivência que tinha antes, esses bloqueios podem voltar e acabar provocando uma recaída. Daí a necessidade da família efetivamente participar do tratamento do dependente químico. Mas não só participar com a ideia, com a noção de que o dependente químico é apenas ele quem precisa de ajuda, mas a família também necessita de ajuda, necessita de auxílio, necessita dessa questão de estar também modificando o tipo de relacionamento, o tipo de convivência. Fala-se muito da disciplina em casa, de exigir uma certa disciplina na conduta do dependente químico. Mas há também uma necessidade que essa disciplina alcance também a conduta do familiar, exigindo uma conduta de si mesma condizente com um dependente químico que esteja em casa. Eu já vi, por exemplo, situações em que um filho acaba de chegar em casa de um período de internação e, para comemorar, sentam todos à mesa para almoçar e o pai abre para ele, uma garrafa de cerveja e vai tomar um copo de cerveja na frente do filho. Logicamente, um comportamento inadequado. E outros, às vezes, de superproteção daquele filho, como se chegasse em casa um filho já totalmente curado, totalmente livre da dependência, e não é essa a questão. Por isso, a família tem que buscar saber como se relacionar com o dependente para proporcionar melhores condições para a sua recuperação. A Verdade que Liberta do Vício das Drogas é um álbum que traz a gravação de uma palestra ministrada pelo diretor-presidente da Seishonoye do Brasil, Yoshihiko Iwasaka. Este material multimídia desmistifica o processo de libertação do vício, um CD excepcional que vale a pena conferir. Outra dica é Drogas, Prevenção à Dependência Química, um CD-ROM recheado de entendimento sobre as drogas em geral. Através de atividades lúdicas, histórias e informações, este CD-ROM lança aos jovens a possibilidade de basear suas atitudes e decisões em informações confiáveis sobre o assunto. Desenvolvido e testado para idades a partir de 10 anos, com apoio de educadores e especialistas. Na entrevista, comentamos a questão da dependência e a família. Agora entramos num ponto específico e delicado, a violência familiar. Qual a relação dela com o alcoolismo? A família, que deveria representar para todos um símbolo de união e de paz, se transforma muitas vezes em um núcleo de agressão física e psicológica. Entre os principais fatores associados à violência doméstica está o álcool, que atinge em maior número mulheres e crianças. Embora a gente atenda também aqueles casos em que o agressor é usuário de outras substâncias entorpecentes, o mais comum ainda é o álcool, né? Porque o álcool é aquela coisa que não precisa muito para você ter acesso. Na verdade, quem lida com isso, os psiquiatras, os psicólogos, dizem que a pessoa que é usuária do álcool, e se torna agressiva, ela libera essa agressividade. Uma pesquisa realizada pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas revelou que em 52% dos casos de violência familiar, o agressor estava alcoolizado. Isso acontece porque o álcool atua como desinibidor do sistema nervoso central, provocando graves distúrbios.
Eventual agressividade latente que de cara limpa ele não tem condição de extravasar, com certeza com o álcool ele consegue. E aí é que vira a desgraça total. A estrutura da família onde existe um alcoólico passa a ser muito grande. Outro dado importante relacionado à violência doméstica é que, apesar do maior número de denúncias partirem das classes sociais mais baixas, ao contrário do que muitos pensam, ela atinge ricos e pobres. Uma realidade que só pode ser mudada através da quebra da lei do silêncio. O que chega na delegacia, em número maior, são os casos ocorridos nas classes menos favorecidas. Isso tem uma explicação. A pessoa de classe A, de classe B, além de vivenciar esta violência, ela tem uma dose de vergonha muito maior de levar esta notícia a uma delegacia. Não deixem de denunciar, elas precisam denunciar. A única forma que eu vejo da mulher ser ajudada é através da denúncia. Que não queiram fazer essa denúncia numa delegacia por temerem alguma coisa, por desconhecerem como a coisa vai funcionar. Se você vive o drama da violência dentro de casa ou conhece alguém que precise de ajuda, busque um serviço de orientação mais próximo. Muito pior que a vergonha, existe um monstro chamado impunidade que precisa ser vencido. A violência na família produzida pela dependência química ou pelo alcoolismo, ela começa principalmente em razão da instabilidade emocional do dependente. O dependente depende do momento em que ele está vivendo. Ele pode sair de casa todo feliz, tudo bem com a família, e quando ele retornar ninguém sabe como que ele vai chegar. Ele chega numa boa, abraçando todo mundo, ou chega quebrando tudo e todos em casa. Seja porque está precisando de dinheiro para poder comprar droga ou mesmo beber, seja porque já está dentro de uma síndrome de abstinência, ou por outras questões lá fora, porque ele também acaba vivendo num mundo de violência quando ele está na rua. Então essa instabilidade emocional certamente acaba comprometendo o relacionamento familiar e causando situações de violência doméstica. Pessoas que acabam sendo vítimas de seus familiares que estão comprometidos com o uso de drogas e com o uso de álcool. Falamos já da necessidade de dinheiro, mas tem também o problema da perda dos valores ético-morais, né? A dependência química, ela tem toda uma trajetória. E nessa trajetória, pela necessidade de sempre de adquirir drogas, o dependente perde a noção daqueles valores ético-morais que ele aprendeu na família desde a sua infância. E daí, para ele furtar, para ele matar, para ele se prostituir, né, os valores já foram perdidos. Para ele, essa noção de produzir a violência doméstica, ele não tem muita noção, muita consciência disso. E acaba realmente produzindo essa violência doméstica. É um caso mais de compreensão, de amor e principalmente de tratamento, com encaminhamento pelo familiar, para que ele possa buscar o seu tratamento. A violência faz parte do dependente, mas no tratamento ele vai recriar esses valores morais, ele vai buscar uma desintoxicação e vai aprender a lidar com a síndrome de abstinência, buscando a estabilidade emocional e assim solucionar o problema da violência em casa. Você sabia que existe grupos de anônimos para quem é exageradamente tímido? Acesse o site e conheça www.fobicosociais.cjb.net. Estamos encerrando mais um ano. 2007 já está indo, mas 2008 já está aí de portas abertas para receber a todos nós. Gostaríamos de agradecer você que acompanhou o programa Vida Nova durante todo o período de 2007. Que você possa ter, junto com a sua família, um Feliz Natal, coroado de muitas bênçãos e de muita paz. E que 2008 você possa construir uma trajetória de luz para você, para o seu familiar, e que possamos juntos construir um Brasil melhor e um mundo melhor
para que todos nós possamos viver. Feliz Natal e até o nosso próximo programa.